reunido no templo do Senhor, para a adoração do Senhor nesta noite de quarta-feira abençoada. Coloque-se em pé no seu lugar, já vamos começar celebrando Deus que é forte, celebrando Deus poderoso, que a gente conhece bem, a gente sabe quem Ele é e como Ele é digno do nosso louvor, como Ele é merecedor da nossa entrega nessa noite, como Ele merece ser exaltado. Então, abre seus lábios em adoração, abra seu coração ao Senhor, entregue-se a esse Deus forte, que é tudo para nós. Deus, tu és o Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. No pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, teu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existe. Te é Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Onde mal não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De sempre glória, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está Deus. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De sempre glória, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está Deus. Ele é nosso pastor da igreja. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, teu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual Está no nome do existe. Senhor. Te é Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Onde não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. De sempre glória, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está Deus. Tudo poder, Jeová, Pai, Senhor, que cura toda dor. Te seguindo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está meu Deus. Tudo poder, Jeová, Pai, Senhor, que cura toda dor. Te seguindo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está meu Deus. Tudo poder. Bom é sermos governados pelo Senhor, amém? É bom saber quem é Deus. E cada palavra que cantamos sobre Deus, nós já experimentamos a verdade dele sobre nossas vidas. Ele provê todas as coisas. Ele é nossa justiça, Ele nos justifica, Ele está presente aqui, Ele é a nossa
conhecer o Senhor. É bom ter intimidade com o Senhor. É bom saber como Ele pode se manifestar em nossas vidas. Mas só tenha essa certeza. Aquele que busca num lugar de intimidade esse conhecimento. A gente precisa ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, no nosso secreto com o Senhor. Ter momentos com o Pai, onde Ele vai se revelar a nós, onde oramos. A oração não é um monólogo, a oração é um encontro, um diálogo com o Senhor. A gente fala com Ele, Ele se revela a nós. Que os nossos olhos nunca percam o brilho do amor pelo Senhor. Que a gente se encontre com Ele, como aquele apaixonado que encontra-se com o ser amado. Ele é o amado das nossas almas. Nós amamos e ansiamos sempre, Senhor, esse momento de comunhão contigo. Que hoje, Pai, seja um desses momentos. Estamos como igreja aqui, mas que individualmente nos encontremos contigo nessa noite. Se encontre com o Senhor nessa noite. Ele te vê totalmente. Abre meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos Nunca, Senhor, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ninguém se perca. que nada nos separe do Senhor.
nessa noite nós queremos louvar o Teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, porque de verdade é um desejo em nossos corações. Estamos neste jardim secreto, neste lugar de comunhão, neste lugar de intimidade, buscando o Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Pai, nesta noite, contemple os nossos corações, contemple cada vida aqui presente. Que a Tua palavra diz, Senhor, que quanto a Ti, os Teus olhos estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente Teu. Então, nesta noite, ó Pai, prova os nossos corações, as intenções do nosso coração, as motivações do nosso coração. E se, Pai, de alguma maneira estamos afastados daquilo que Te agrada, traz-nos junto a Ti, Senhor. Porque a nossa tendência, ó Pai, é para nos afastarmos do Teu ideal, da Tua vontade, do caminho de santidade. Mas nesta noite, Pai, que a Tua presença nos atraia, que a Tua graça nos chame para Ti, e que, como filhos amados, possamos te oferecer a mais sincera, a mais genuína adoração. Eu desejo do nosso coração hoje e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. E amém. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, amém? Amém, gente? Amém. Louvado seja Deus por estarmos aqui. Nos próximos minutos, meus irmãos e minhas irmãs, nós traremos ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas. E Deus tem nos abençoado nesse tempo. Já estamos aí no mês de junho, metade do mês de junho. E o Senhor tem sido poderoso, gracioso, Deus da provisão, o Deus da provisão para a tua vida, o Deus da provisão para a tua família, o Deus da provisão para a nossa igreja. E nós confiamos no Senhor. Nos próximos minutos, enquanto estivermos envolvidos em adoração, você que está aqui, você que está conosco virtualmente, você poderá enviar a tua oferta, o teu dízimo, abençoando a obra do Senhor. Nós passamos aí, irmãos, alguns meses, um período com dificuldades em nossa conta, mas agora esse problema foi totalmente sanado. E eu quero desafiar os irmãos, quero convidar os irmãos, encorajar os irmãos, para que o fluxo normal dos envios de dízimos e ofertas sejam recobrados. E você pode, através dos dados ali, tem agência, conta corrente, você pode fazer uma transferência, um depósito, ou através do Pix. O Pix está também ali abaixo, é o nosso CNPJ. É muito importante, irmãos, que nesse tempo a gente se envolva, tenho dito muito isso aqui, a gente vista a camisa da nossa igreja e nos envolvamos naquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Enquanto adorarmos ao Senhor, traga teu dízimo, a tua oferta, ou envie teu dízimo, a tua oferta através das mídias sociais, dos recursos digitais de nossa igreja. Bênçãos conta cada vez, mas de ter surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos de quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, mas de ter surpreso quanto Deus já fez. Que tens de suportar,
muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegres dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, uma, cada vez, e a gente é surpreso quando Deus a vê. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os fez na terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão. Cada vez, mas fique surpreso quando Deus a vê. Seja o teu convite fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão. Uma cada vez, mas fica surpreso quando Deus a vê. Uma cada vez, mas fica surpreso quando Deus a vê. Louvado seja, Senhor, o teu nome, pela fidelidade do teu povo, pela generosidade dos teus filhos, pela gratidão que permeia o nosso coração. E louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e fidelidade sobre nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti, tão somente em Ti, Senhor. Essa noite, ó Pai, eu peço que os celeiros estejam plenos, visitados pela tua fidelidade, bondade e abundância. Repreenda, Senhor, o devorador. Repreenda, Senhor, todo levante de maligno contra o teu povo. Que as famílias tenham plena paz de Deus, que haja saúde e harmonia, que haja, Deus, prosperidade bíblica, que as portas de emprego se abram, que as aprovações em concursos sejam concretizadas, que as aprovações em processos seletivos aconteçam, que portas, ó Deus, miraculosas, especiais, sejam abertas diante de teus filhos, e que nós ouçamos os testemunhos do milagre do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas e em nossas igrejas. Pai, nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E amém. Nesse momento, meus irmãos, nós continuaremos louvando ao nosso Deus, e hoje nós temos uma participação mais especial no nosso culto, nosso coro Kids. Eles estão aqui já animados, preparados. Eu fui ali embaixo e ouvi um negócio muito bom, alegria que enche a nossa alma de gratidão. Enfim, sem delongas, eu quero convidar nosso coro Kids para que venha aqui à frente. É um momento fofo do nosso culto.
Senhor Jesus, tão grande é o teu poder e o teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda a gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber razões pra te louvar, pois o Senhor me deu da escravidão e nos alegraremos. Comprados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não! Será que nós nos esquecemos? Quem é o Rei a quem servimos? Só Ele é o santo e vivo Deus. Derrama em nós o amor que faz cantar. Nesse Senhor iremos celebrar, pois só Tu és bondoso e vivo Deus. E nos alegraremos. Comprados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. A nossas mãos vamos erguer, com alegria te bendizer. E nos alegraremos. Comprados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não! Coisa linda, coisa linda. Até achei que tinha mais, eu fiquei aqui esperando mais, pedindo bis. Louvado seja Deus. Obrigado, meu amigo. Pode deixar aqui. Coisa boa, nós alegraremos no Senhor, a exemplo do Garives, porque nossas crianças nos ensinam nessa noite. Não temos o que temer, nós podemos continuar louvando e exaltando o nome de Jesus. Amém? Coisa boa demais louvar essas crianças lindas. Abra a sua Bíblia. Querido, minha querida, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Peço desculpas a você, a minha voz ainda está, ou melhor, minha voz ainda não está 100%. No último domingo, à noite, a voz tinha ido embora. Então, esses dias têm sido de muito própolis e gengibre, mas vai ficar melhor até o final de semana, em nome de Jesus. Nós estamos nos encontrando com o Senhor a cada quarta-feira no monte da oração, no monte da reflexão, no monte do aprendizado bíblico. E hoje eu quero ler com você o texto que está em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 8. Abra sua Bíblia, acesse o texto do teu dispositivo eletrônico, Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 8. Palavra de Deus ao meu coração, palavra de Deus ao teu coração nessa noite de quarta-feira. O texto diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, porque acordamos hoje, Pai, porque desfrutamos de toda a tua provisão e bondade e graça, porque estamos aqui, Senhor, desfrutando deste culto, prestando-te este culto, ao mesmo tempo que desfrutamos da tua presença, da santa comunhão com o teu Espírito. E, Pai, nesse momento, confessamos nossos pecados, pedimos o teu perdão e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que nós saiamos desse encontro de vida hoje cheios da tua vida. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém e amém, Senhor. Nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, naquele trecho do Sermão da Montanha, primeiro sermão pregado por Jesus. Jesus tem alguns sermões muito famosos. O Sermão do Monte é um deles, talvez o mais famoso, o mais conhecido, o mais lido. E estudando um pouco, lendo um pouco sobre essa passagem, eu gostei quando um comentarista disse que, assim como Moisés vai ao monte para trazer as tábuas da lei, assim quando Jesus sobe ao monte, ele está trazendo as leis que iriam reger o seu reino. Um reino que não teria fim. Então, é exemplo do que ocorre com Moisés, quando ele vai ao monte e traz as tábuas da lei e comunica a palavra de Deus ao povo. Assim, Jesus sobe ao monte, do alto do monte, ele comunica a sua palavra aos participantes do seu reino. E Jesus começa com esse trecho, que vai desde o versículo 1 até o versículo 12, do capítulo 5, conhecido como as bem-aventuranças. E nós já há algumas semanas temos pensado sobre esse trecho, e o Sermão do Monte não se resume a esse trecho. O Sermão do Monte é muito rico. Os alicerces da prática cristã, as bases de uma vivência à luz da vontade do Cristo estão contidas, se encontram no Sermão do Monte. Quando você passeia pelo Sermão do Monte, você vai percebendo Jesus ressignificando algumas questões que eram muito fortes no contexto da lei. Ele não contradiz a lei, mas ele amplia o sentido da lei. E é interessante, meus irmãos, que em alguns momentos nós achamos, e hoje há um discurso de uma fé que se baseia em uma graça complacente, em uma perspectiva equivocada, errônea, de que por estarmos debaixo da graça e sermos salvos pela graça mediante a fé, os rigores da lei, eles foram como que anulados, cancelados por Jesus. E, meus irmãos, nós temos que entender essas questões, porque principalmente quando, anos depois, há uma discussão sobre um cristianismo judaizante, um cristianismo da graça, muito mais representado por Paulo, o apóstolo, nós entendemos o seguinte: a lei era perfeita, a lei é perfeita, e o homem não consegue atingir o ideal da lei. A lei é o parâmetro, a lei é o aio. A lei é a referência, e Paulo expõe muito bem isso. E a graça nos liberta, porque aquele que não cumpria a lei estava condenado. A diferença entre a lei e a graça é que agora, firmados nesta graça, nós estamos convictos, irmãos, de que não atingimos o ideal. Jesus cumpriu a lei. E Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Como assim o fim da lei? Jesus é a plenitude, a encarnação, é o homem que cumpriu a lei de Moisés. Ele chegou, ele tocou, ele encarnou o ideal.
Jesus, de forma alguma, vai aniquilar, no sentido de sua importância, a lei como referência e palavra de Deus. Mas quando Jesus encarna a lei e cumpre toda a lei, porque Jesus cumpriu, irmãos, de fato, toda a lei. E então, em sua própria carne, ele encarna a lei e também encarna a nossa culpa, o nosso pecado, e morre em nosso lugar e nos dá acesso à graça. Nós precisamos entender, irmãos, que a essência da lei, que é a vontade, que é o ideal de Deus para o ser humano, estão mantidos. Só que nós agora, na graça, entendemos que é impossível para mim e para você cumprir a lei. E em Cristo nós não precisamos cumprir a lei. Porque Jesus já cumpriu a lei. Mas a lei continua como parâmetro, como ideal, como ensinamento. E aí então, meus queridos e minhas queridas, um entendimento precisa ser alcançado. Porque se nós não precisamos cumprir a lei, muitos dizem, agora é mais fácil. Agora está mais leve. E nós vivemos um tempo, meus irmãos e minhas irmãs, de um cristianismo light, de um cristianismo diet, de um cristianismo sem abnegação, uma palavra que está fora de moda, um cristianismo sem o segmento de Jesus, sem o caminho do discipulado. O próprio Jesus disse, aquele que quiser vir após mim. Ninguém é obrigado, todos são convidados, mas ninguém é obrigado. E é uma decisão da alma, uma decisão do coração. Aquele que quiser vir após mim, é um caminho de voluntariado. Nós seguimos Jesus porque o amamos, irmãos. Nós seguimos Jesus porque descobrimos que não há outro caminho. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue. Quando? Com que frequência? Dia após dia. É mortificar a nossa carne, irmãos, dia após dia. Todo dia nós temos que tomar a decisão de dizer não para a nossa carne. Todo dia. Todo dia. Assim mesmo se negue. Tome a sua cruz. Por quê? Por que tomar a cruz? E alguns maldosamente acham que cruz é o outro. Ah, minha cruz é minha sogra. A minha cruz é a minha esposa. A minha cruz são os meus filhos. Não é isso. Cruz é um convite diário de Jesus para nós morrermos. Quem quer seguir Jesus tem que morrer a cada dia. Tem que crucificar a cada dia o seu velho homem. Crucificados com Cristo, meus irmãos. Cada dia tome a sua cruz. E então siga-me. Por que eu digo essas questões à guisa de preâmbulo, de introdução, meus irmãos? Porque quando eu leio o Sermão da Montanha, e nós iremos chegar a alguns pontos que Jesus, ele fala assim, ouvistes o que foi dito aos antigos. A lei diz, porém eu digo, parece-nos que ele está contradizendo a lei, ou anulando a lei, mas Jesus está ampliando o sentido da lei. E aqui no versículo 8 do capítulo 5, está uma verdade muito importante. Porque, por exemplo, irmãos, a lei dizia assim, não adulterarás. Adultério na lei era configurado pelo ato sexual. Adultério na lei mosaica, na perspectiva da lei, era a seguinte questão. A configuração plena do adultério era a consumação no ato sexual. Mas quando Jesus fala aos seus discípulos, os discípulos iniciais dele, e nós, mais de 20 séculos depois, ele diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Aí pense comigo, o que é mais incisivo? A lei que dizia, o adultério é quando o ato sexual é consumado, ou o ensinamento do Sermão do Monte, o ensinamento da graça que diz, se você olhar com intenção impura, já adulterou com ela. A lei é muito mais abrangente, por quê? Porque a perspectiva do segmento de Jesus não parte de estereótipos, não se baseia em comportamentos. Os comportamentos são reflexos
de verdades que povoam, uma verdade de verdades que ululam aqui dentro, verdades que borbulham, e então formatam a nossa vida. É por isso que Jesus aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz: bem-aventurados, mais que felizes, os limpos de coração. Por quê? Porque em Jesus tudo começa no coração. Para Jesus, tudo começa no coração. Jesus vai ressignificar e vai resgatar o ensinamento do Antigo Testamento. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? O teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a figura de linguagem que representa a essência, o âmago do ser. Nós somos o que está dentro do nosso coração. Nós somos, meus irmãos, nós amamos, nós falamos, nós formatamos a nossa vida a partir daquilo que está dentro do coração. É por isso que no Sermão do Monte, em muitos momentos, Jesus vai ampliar a abordagem da lei e vai dizer: a lei dizia que o importante é o comportamento. Eu digo que o importante é o que se está no coração. É o que se encontra no coração. Por isso esse exemplo clássico. Na lei, adultério era encontro carnal. Na graça, adultério é a intenção do coração, intenção impura. Jesus amplia. O padrão de Jesus é muito maior. E é um paradoxo, irmãos, porque se a lei já estabelecia para nós um padrão altíssimo, a graça então nos convida para um caminho miraculoso, sobremodo excelente. É por isso, meus irmãos, que o Espírito Santo veio habitar em nós, para nos ajudar a viver em santidade. E uma santidade, meus queridos e minhas queridas, que não se baseia apenas naquilo que fazemos, mas, na verdade, naquilo que somos. E é por isso que Jesus diz: mais que felizes são aqueles que têm um coração limpo. E aí então eu sou convidado nessa noite de quarta-feira, e você é convidado, convidada nessa noite de quarta-feira, a olhar para dentro de si e responder a si mesmo, enquanto você dialoga com o Espírito Santo, sobre o que vai no seu coração hoje. Sobre a pessoa que você é de verdade, quando ninguém está vendo. Porque, meus irmãos, o que menos importa para Jesus são as nossas coreografias. São os nossos estereótipos. E vejam bem, eu não estou dizendo aqui que na ética da Nova Aliança, que na ética neotestamentária, as obras não são importantes. Apenas temos que entender que na ética da Nova Aliança as obras não salvam. Mas elas não são desprezíveis e elas não devem ser abandonadas. Por quê? Porque o apóstolo João diz que nós fomos salvos para as obras da luz, para as boas obras. E quando nós, por consequência de um coração limpo, o papo é mais profundo, nós vivemos e temos atitudes que glorificam a Deus, boas atitudes, boas ações, o nosso Pai é glorificado. Você entende o que eu digo nessa noite, meu irmão e minha irmã? Será que eu posso ouvir o seu amém nesse momento de quarta-feira? Mais que abençoados são aqueles que têm um coração limpo. Porque eles verão a Deus nessa vida. Porque, ressoando o profeta Isaías, Deus não contempla pecados. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Se nós queremos ter, irmãos, uma comunhão íntima com o Senhor, nós temos que romper com o pecado, que tão de perto nos assedia. Mais que abençoados, mais que felizes, os limpos de coração, porque verão a Deus e verão a manifestação de Deus nesta vida e também verão a Deus na eternidade. Porque só adentrarão os portais da Jerusalém celestial aqueles que tiverem um coração limpo e aqueles e aquelas que foram purificados pelo sangue de Jesus mediante a fé no poder do Evangelho pregado e encarnado e abraçado e crido.
É condição sine qua non, irmãos, para a nova vida em Jesus, que nós tenhamos corações limpos. A minha oração nessa noite é para que Deus limpe o meu coração. Para que Deus limpe o teu coração. Para que Deus limpe o nosso coração. Que nós sejamos uma comunidade de pessoas que têm o coração limpo. Limpo de todo sentimento que nos afasta de Deus. Coração limpo de todo desejo, toda evolução pelo pecado. Quaisquer que sejam, porque cada um de nós, já falei isto deste púlpito, cada um de nós somos tentados e somos afetados por tentações diferentes. Alguns aqui têm tentações em áreas distintas. Gosto quando o Richard Foster diz que nós temos inimigos que nos tocam e nos circundam. O dinheiro, o sexo e o poder. São tentações contínuas e comuns. Alguns têm muitas dificuldades com as questões do dinheiro. São dados a alianças corruptas. São dados à sonegação. São dados e dadas a comportamentos que são reprováveis diante da Bíblia, diante da palavra do Senhor. É aquele gato abençoado que mia alto para que você possa usar o ar-condicionado durante todo o mês e a conta venha no valor básico, simbólico, porque afinal de contas você também é filho de Deus. Quando o motoboy vai entregar algo na sua casa, na hora de passar o cartão, ele cobra um valor a menos e você diz: ah, Senhor, obrigado, porque ele não viu, isso aqui é provisão do Pai. Alguns têm muita dificuldade com o sexo. Sexo, meus irmãos, e falar de sexo em um púlpito cristão, por muito tempo foi um tabu, porque nós somos o ramo do cristianismo mais católico que existe no mundo. Sabe, existe um texto interessante, o nosso jeito católico de ser evangélico. E nós, desde Agostinho, nós demonizamos a sexualidade. A sexualidade humana é uma bênção para ser celebrada no casamento, com plenitude e liberdade. E já falei com os irmãos, qualquer manifestação de intimidade fora do casamento é ou prostituição ou fornicação. Mas existem pessoas que têm muita dificuldade nessa área. E alguns, mesmo casados, não resistem às tentações. Não resistem ao consumo de sexualidade que hoje, meus irmãos, é tão acessível, basta ter um celular e uma banda larga. Irmãos que dirigindo quase batem quando passa uma varoa ou uma bate-seba na rua. E o homem de Deus dirigindo o seu carro com as mãos no volante, ele olha e pensa: bom, o pecado é o segundo olhar, vou manter o primeiro olhar e vou prolongar o segundo olhar. E quase que bate. Porque afinal de contas ninguém está vendo. É aquela buzinadinha que no meu tempo tinha buzina paquera. Nem dirijo, mas enfim. Porque passou uma mulher que atraiu a sua concupiscência. Tem gente que tem dificuldades com o poder. Poder não revela. O poder não muda ninguém. O poder revela quem nós somos de verdade no nosso coração. Alguns dizem assim: o poder corrompe. Não, o poder não corrompe. O poder, ele amplifica, ele destaca, ele revela. Tem gente que quando tem um microfone na mão ou na orelha, como é o meu caso, até a voz muda, parece que tem uma entidade, parece que vem um encosto e possui o infeliz. Porque ele não consegue falar em público como ele fala normalmente. Amantíssimos irmãos, a paz do Senhor. Aquele R assim, glória a Deus. Vamos nesta noite maravilhosa
Isso é hipocrisia, isso é, sabe, pecaminosidade, vaidade. Isso vai morrer junto contigo. E não é só o modo de falar, irmãos, mas a forma como nós tratamos os outros. Quando tratamos os outros como se eles fossem coisas. Quando usamos pessoas como degraus. Quando olhamos para pessoas a partir do benefício que elas podem nos fornecer. Se fulano me é útil, eu o trato bem. Se ele não tem benefício nenhum a me trazer, que se lasque, eu nem olho para a cara dele, nem falo com ele. Que Deus nos dê, irmãos, um coração puro. E que essas tentações não nos destruam. Porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Às vezes perguntamos, Senhor, por que tanto tempo não percebo tua presença, não ouço tua voz? Por que falta-me forças? Por que falta-me ânimo? Talvez porque o seu coração esteja cheio de entulho. Não seja um acumulador de entulhos em seu coração. Que no seu coração tem espaço total para que a presença de Jesus te encha. E você seja tão somente cheio dele. Mas o 9, versículo 9 do capítulo 5 diz, mais que felizes, mais que abençoados, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu me lembro, irmãos, de um episódio da minha vida. Eu era criança, acho que junior. E eu estava ensaiando uma briga na porta da escola. Olha só, os pecados antigos do pastor, né? Mas aquela briga assim, vem você, não, vem você primeiro. Sabe aquela briga assim de galo que só ameaça? Até que veio uma professora e falou, gente, que coisa feia, vocês não são pacificadores. Aí eu olhei para ela, meu colega olhou para ela também, que negócio é esse? O que é isso? O que é ser pacificador? Quando eu olho para o Sermão da Montanha e vejo Jesus falando sobre os pacificadores, primeiro, essa atitude pacificadora, ela é reflexo. Primeiro porque ela é reflexo de uma paz que agora temos com Deus. A queda nos tornou inimigos do rei. A queda nos tornou inimigos de Deus. Nós não estávamos em paz com Deus. E paz aqui, meus irmãos, tem a ver com relacionamento sem interrupções. Plenitude de relacionamento. Nós estávamos em uma situação de rompimento, de ruptura com o Senhor. Nascemos, irmãos, inimigos de Deus. Não estávamos em paz com Deus, mas Deus, em Cristo Jesus, fez a paz. Paulo, aos Colossenses, fala sobre isso. E tendo feito a paz no seu sangue, Paulo, expondo a obra redentora de Jesus, ele fala sobre isso. Jesus fez a paz, restaurou a paz entre nós e Deus, através do derramamento do seu sangue. Agora, pois, reconciliados, temos paz com Deus. E aí então essa paz, meus irmãos e minhas irmãs, que não é a ausência de problemas, mas é a possibilidade de saúde, de equilíbrio e de segurança em meio aos problemas. Essa paz inunda nosso ser e permeia a nossa vida e restaura a nossa alegria. E aí então nós somos chamados para sermos promulgadores, proclamadores, multiplicadores desta paz. É isto que é ser pacificador. É ter paz com Deus e propagar a paz entre as pessoas, primeiramente com Deus e umas com as outras. É isso, meu irmão e minha irmã, que é ser pacificador. E o cidadão ou a cidadã do reino de Deus é, por essência, um pacificador. Por quê? Porque ele é um promulgador de paz, é um multiplicador de paz. Por quê? Porque ele é cheio de paz.
Temos paz com Deus? Temos paz uns com os outros? O ideal de Jesus para seus seguidores e seguidoras é que nós sejamos e tenhamos uma vida pautada por esta paz. Paz que foi restaurada entre nós e Deus pelo sangue de Jesus. Paz que nos inundou e nos remete em direção aos outros, para que nós tenhamos paz uns com os outros. E essa paz que devemos ter uns com os outros, meus irmãos e minhas irmãs, não depende se o outro só nos faz bem. Porque a Bíblia nos diz que aquilo que depender de nós, se possível for, tenhamos paz com todos. E alguém pode me odiar ou te odiar. Alguém pode te olhar torto ou me olhar torto. Mas a decisão minha e tua permitir que esse comportamento nos afete. Alguém só nos faz mal quando nós permitimos. Ainda que o meu irmão me odeie, eu posso estar em paz com Deus e em paz com ele e ser um promulgador de paz. A atitude reprovável do meu irmão em relação a mim não diz respeito a mim, não define quem eu sou. A atitude reprovável do meu irmão contra mim denuncia quem ele é e como está o seu coração. Por isso, meu querido e minha querida, seja um pacificador e uma pacificadora. Continue abençoando e fazendo bem, mesmo àqueles que te maltrataram, que te injuriaram, que te injustiçaram. Não permita que você perca esta característica de ser um pacificador, um promulgador da paz, porque alguém te fez mal, ou intentou te fazer mal. Meu irmão, quando alguém fala mal de você, em sua ausência, o que ele diz, denuncia quem ele é. Quando alguém planeja o mal contra você, isso denuncia a pessoa que ele ou que ela é. O teu papel é ser íntegro, é ter um coração puro, é permanecer diante de Deus e continuar sendo um promulgador da paz. A igreja me entende nessa noite? É difícil, irmãos, é difícil, sim, é. Mas quem disse que seguir Jesus seria fácil? Por isso, então, eu tenho profunda dificuldade com esse evangelho light, esse evangelho chocolate, esse evangelho coach. De pregadores midiáticos que fazem milhões em suas mídias sociais, que cobram ingressos para os seus shows, as suas preleções de coach. Evangelho, meus irmãos, não é autoajuda, evangelho é convite para morrer. E a porta ainda é estreita, irmãos. O caminho ainda é de cruz. Por quê? No final eu vou explicar. O versículo 10 diz: mais que abençoados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí o 11 se entrelaça porque diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Que justiça é essa? Não é a justiça baseada no Código Penal brasileiro. Não é a justiça baseada nos pressupostos humanos. A justiça invocada e evocada por Jesus aqui é a justiça que nos foi concedida pela sua morte. Bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Somos mais que abençoados, irmãos, quando, por causa do Evangelho de Jesus e do seguimento de Jesus, nós fomos marginalizados, nós fomos alvos de chacota, de críticas. Nós, domingo passado, oramos pela igreja perseguida, e não só oramos, ofertamos. A igreja levantou uma oferta para abençoar os irmãos que estão nessa denominação que ninguém quer, a igreja perseguida. Porque há hoje um baile de denominações. Eu pensei, meus irmãos, que na Penha tinha muita igreja, mas na Zona Oeste tem igreja para tudo quanto é lado e para todos os gostos. Não sei se isso é bom ou se é ruim.
Porque se em cada esquina tivéssemos uma igreja, sendo sal e luz, é um dos pontos do Sermão do Monte, transformando a sociedade, beleza, mas qual a transformação que nós temos provocado em nossa sociedade, em nosso bairro, em nosso condomínio, em nossa comunidade? Porque, meus irmãos, cristianismo que não gera transformação é mentira, é fraude. E aí, então, aqueles irmãos que nós vimos aqui, algumas cenas, e na última semana, alguns flashes, algumas mensagens foram compartilhadas em nossas mídias sociais, gente perseguida por causa da justiça que foi realizada, foi feita pelo sangue de Jesus, por intermédio deles, em favor deles, melhor dizendo, e em favor de nós, em nosso favor. E, meus irmãos, há uma característica hoje na sociedade brasileira que é essa simpatia pelo cristianismo. E nós estamos e precisamos surfar nessa onda. Mas eu me lembro que ainda na sucessão, ou recém-eleito aqui, uma das palavras que eu disse foi, talvez fizesse muito bem para a igreja brasileira algum nível de perseguição. Porque, meus irmãos, só quando houve perseguição na igreja nascente em Jerusalém, foi que aquela igreja despertou e avançou para a obra missionária. Quando somos perseguidos, irmãos, oramos mais. Quando somos perseguidos, buscamos mais ao Senhor. Bem-aventurados, mais que abençoados, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, aquele teu chefe que te odeia, e você não sabe por quê. Porque você é metido a besta, você é um certinho. Esse papo de evangelho, você quer ser crente. Não tolero crente. Glorifique a Deus, meu irmão. Glorifique a Deus, minha irmã. Quando teus colegas de trabalho fazem você alvo de chacotas, lá vai o honesto. Lá vai a santa. Lá vai o Bíblia. Como eu tenho saudade, meus irmãos, quando me chamavam de Bíblia. Ô Bíblia! Eu era garoto. Eu tinha vergonha quando me chamavam de Bíblia. Hoje eu tenho saudade. Que as pessoas olhem para mim, para você e digam, lá vai um Bíblia. Por quê? Porque ele encarna o que está escrito nesse santo livro. Porque ela vive o que está revelado nesse santo livro. Porque nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, irmãos. Muitas pessoas não leem a Bíblia como você lê a Bíblia todo dia. Mas quando olham para nós, elas estão lendo a Bíblia. E se alguém tem te perseguido, se você tem enfrentado injúrias, calúnias, louve ao Senhor. Meus irmãos, os apóstolos, os primeiros cristãos eram martirizados, crucificados de cabeça para baixo. Eram mortos, lançados dentro de tanques de óleo quente, cozidos vivos, fritos vivos, queimados vivos, presos a estacas e queimados vivos, e morriam queimando e glorificando a Deus. Meus irmãos, eles diziam, nós não somos dignos de tanta honra. Mas hoje, irmãos, nós vivemos em meio a uma geração que acha que por ser filho e filha de Deus, não pode sofrer uma topada na calçada, na rua. Porque se deu uma topada na calçada, poxa Deus, eu sou teu filho. Por que o Senhor permitiu que eu desse uma topada? São coisas da vida, irmãos e irmãs. Em uma igreja, normalmente em uma igreja de tradição histórica como é a nossa, você não vai ouvir um cristianismo que te diz, você em Cristo está livre de qualquer problema e dores. Não, isso é mentira, isso é papo furado, isso é balela. Jesus nunca disse isso. O que Jesus nos garantiu foi a sua presença perene. Eis que estou com vocês todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, 10 e 11, mais que abençoados os perseguidos por causa da justiça, mais que abençoados quando vocês forem injuriados, perseguidos e forem alvo de mentira.
Eles são mais que abençoados. Por quê? Porque estão sofrendo pelo meu nome, por amor a mim. E aí então eu encerro essa mensagem dessa noite com o versículo 12. Porque Jesus diz, regozijai-vos e exultai. Paradoxo, eu falei com você no primeiro encontro que o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, elas são pautadas em paradoxos. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ah, querido, querida, quando eu era criança, eu cantava que lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Como eu gostei de ver as crianças hoje cantando uma música do Vineyard, gosto muito do Vineyard, gosto muito das músicas do Vineyard. Um estilo simples, um estilo musical tão comunitário. Eu creio que o Senhor fica muito alegre quando a igreja o adora, quando o povo de Deus se une em adoração. E o que fazemos aqui hoje, irmãos, é um ensaio para a eternidade, porque falamos de galardão. O que é galardão? Galardão é a herança que nos aguarda na eternidade. Galardão tem muito a ver com a pessoa que somos hoje. Galardão tem a ver com os frutos dignos de arrependimento que nós encarnamos. E galardão tem a ver, irmãos, com o nosso envolvimento e dedicação na obra do reino. Eu não quero as riquezas deste mundo. Eu não quero a opulência deste mundo. Eu não quero os holofotes desse mundo. Eu não quero os afagos desse mundo. Porque tudo isso é efêmero. É passageiro. Eu quero, meus irmãos, que os paradoxos do reino sejam encontrados em minha vida. E quando nós nos dedicamos essas semanas, esses dias, para ler o Sermão do Monte, esses paradoxos, mais que abençoados os fracos, mais que abençoados os que choram, mais que abençoados os mansos. Não faz sentido, humanamente falando. Mais que abençoados os que têm fome e sede de justiça, em meio a uma geração faminta por poder, por proeminência, por destaque. Eu quero ser famoso. Vivemos a era dos influenciadores digitais, gente vazia que tem uma multidão de seguidores mais vazios do que eles. Mais que abençoados os misericordiosos, em uma sociedade canibal, onde somos influenciados para nos devorarmos. Aí hoje, bem-aventurados os limpos de coração. Como é possível ter um coração limpo no meio de uma geração perversa? Como é possível ter um coração limpo em meio a uma geração perversa? No poder do Espírito, pelo sangue de Jesus, pautado pela palavra, orientado pelo Senhor. E ministrado diariamente pelo Senhor, porque, meus irmãos, a vida despeja muita impureza no nosso coração. Mas você é responsável por aquilo que está ocupando espaço no teu coração. Às vezes, meus irmãos, é preciso formatar a máquina, é preciso esvaziar o HD, é preciso limpar o coração. Conheço pessoas que são acumuladoras.
Eu me lembro quando cheguei em Penha Circular, meus irmãos. Existiam 2 salas em Penha Circular, cheias de entulho. Coisa velha, sabe? Um material que foi usado numa programação, estava quebrado, uma caixa de som queimou, não tinha conserto, cabo arrebentado, cadeira quebrada, entulhado assim. Confesso a vocês um pecado, se tem uma coisa que angustia a minha alma, é coisa entulhada. E eu perguntei, o que é isso aqui? Ah, é o irmão fulano de tal que colocou essas coisas aí. E está aí há muito tempo. E não tira por quê? Porque ele não quer. Conversei com o irmão fulano de tal, carinho, consegui convencê-lo, limpamos aqueles 2 espaços. Descobri que aqueles 2 espaços eram 2 banheiros que estavam inutilizados há muito tempo. Reativamos os banheiros, colocamos uma porta nova, restauramos a hidráulica, ficou bonito. Aí o irmão veio, outros irmãos, pastor, que bênção, como foi bom. Meus irmãos, por que nós temos tanto apego a entulhos? Porque nós estamos presos ao passado. Passado é referência, não é lugar de habitação. E quando o nosso coração está cheio de entulho, ele perde a utilidade nas mãos de Deus. Quando o coração está cheio de entulho, ele não pode ser utilizado por Deus. Se você esquecer tudo que eu falei hoje, lembre-se disso. Quando o seu coração está cheio de entulho, ele não pode ser usado por Deus. Porque Deus só usa corações limpos. Deus só habita, Deus só enche corações limpos. Mas que abençoados os pacificadores, os promulgadores da paz. Os perseguidos e injustiçados. Porque estes já entraram no reino. Irmãos, nós já entramos no reino, amém? O reino de Deus já está entre nós. Nós somos cidadãos desse reino. Que nós vivamos então a beleza desse reino. Um reino que não terá fim, um reino de leveza, não de truculência. Um reino de paz, de alegria, de justiça no Espírito Santo. Que nós vivamos esse reino hoje. O ideal de Deus para nós é sobremodo elevado. E por isso nos fez Ele a habitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá poder. A primeira aplicação do poder que o Espírito Santo nos dá é para vivermos a beleza desse reino. Enquanto os irmãos da música se aproximam, eu não sei em que momento nós fomos enganados de que o poder que Deus nos dá é para fazermos. O poder que Deus nos dá é para que nós sejamos parecidos com Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa noite. E que as bem-aventuranças sejam encontradas em mim e em você. Louvemos ao Senhor nesse momento.
cada instante nós estejamos mais perto de Jesus e mais parecidos com Jesus. Leva teu povo em paz. E eu oro, Senhor, e imploro nesse momento, para que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido, sobre todo o Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra. Amém.